Boa noite a todos e a todas. Hoje iremos dar início ao quarto encontro do curso de formação para professores, uma BNCC para refletir e dialogar dos saberes e alfazeres da prática pedagógica. O diálogo temático dessa noite tem por título O Saber Fazer na BNCC Anos Iniciais do Ensino Fundamental, repercussões na prática pedagógica docente, cuja atividade será direcionada pela professora doutora Maria da Conceição Farias da Silva Gurgel Dutra. A nossa proposta faz interlocução com os estudantes do curso de Pedagogia e de outras licenciaturas, e professores dos anos iniciais do ensino fundamental, por estarmos associados a uma reflexão nesse espaço de formação, em conjunto com as práticas que convergem na discussão da BNCC na atualidade, sejam para licenciandos, seja para professores. Eu sou Amanda Tavares da Silva, estudante do curso de Pedagogia do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da Universidade Federal da Paraíba e voluntária do projeto de extinção, uma BNCC para refletir e dialogar dos saberes aos fazeres da prática pedagógica. Nesse momento, convido a professora doutora Silvânia Lúcia de Araújo para abrir oficialmente o nosso quarto encontro. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que mais uma vez a gente se encontra aqui, não somente para nos tornarmos expertise na temática da BNCC, porque essa nunca foi a nossa intenção, mas de uma maneira assim, muito profícua, inspirar reflexões, inspirar as práticas que envolvem o saber fazer docente, que envolvem a nossa autonomia enquanto professores e professoras do ensino fundamental, anos iniciais, da educação infantil, enquanto pedagogo e também enquanto licenciando, né, porque faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, eu declaro, né, com minha simplicidade de coordenadora desse projeto de extensão, esse momento aberto para que a gente possa dar continuidade às atividades do nosso curso. Com você, Amanda. Agora, apresento aos participantes a nossa conferencista da noite, a professora doutora Maria da Conceição Farias da Silva Gurgel Dutra, que possui mestrado e doutorado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com graduação em Pedagogia na mesma universidade e em Direito pela Universidade Potiguar. Atualmente é professora da Universidade Federal da Paraíba, no Campus 3, tem experiências em ambas as áreas, tanto em pedagogia como em direito, e desenvolve estudos, pesquisas e práticas educativas nos seguintes temas: formação docente, alfabetização, estágio supervisionado e educação jurídica. É organizadora de vários livros como o título Ecos do Fim do Mundo, Mudanças Ambientais e a Vida Social em Tempo do Covid-19. Atua ainda como membro de pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, bem como na coordenação de subprojetos de pedagogia do CCH-SA, do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência. Algumas questões que queiram levantar a partir da fala da professora Conceição, anotem no chat, que, se possível, ainda hoje serão respondidas pela professora em 2 blocos de perguntas, caso haja tempo para tal. Fique à vontade, professora Conceição, para iniciar sua fala. Boa noite, professora Silvânia, Amanda, e todos que estão presentes. Muitos eu conheço, não é, pessoalmente, de rosto, de nome. Então, eu me sinto muito feliz em estar aqui, trazendo mais um diálogo sobre a BNCC, e eu vou tentar compartilhar aqui meu material. Às vezes o meu computador dá alguma falhinha, mas eu acho que hoje ele vai dar certo, que eu já treinei aqui para ver se dá tudo certo. Então, eu vou aqui fazer o compartilhamento da tela com vocês.
Eu acho que a partir de agora, né, eu não consigo ver vocês. Espero que eu fique com uma boa postura e me lembre que eu estou aparecendo na tela. Todos estão vendo o material? Sim, Conceição, estamos vendo e lhe ouvindo muito bem. Ah, que bom, obrigada. Então, eu inicio a fala de hoje agradecendo a professora Silvânia por poder compartilhar com ela esse momento, está também coordenando esse curso, não é, com quem ela tem dividido comigo, tantos projetos, tantas ideias, tantos trabalhos na universidade, tem sido uma boa parceira de trabalho. Eu agradeço a amizade e agradeço a confiança. Agradeço também as estudantes e estudantes, os estudantes que estão envolvidos, não é, no nosso curso, nos apoiando, nos ajudando nesse trabalho. E quando eu recebi esse tema, não é, o saber fazer na BNCC, anos iniciais do ensino fundamental, repercussões na prática pedagógica docente, eu fiquei vários dias me interrogando, não é, que caminho eu tomaria para fazer essa fala. Porque quando a gente recebe um tema, ou alguém nos motiva a falar sobre um tema, há muitos caminhos a tomar, né, que recorte eu faço, por onde eu vou caminhar, e eu fiquei pensando bastante que eu poderia aqui estar discutindo numa linha de que estudantes de pedagogia têm me feito muitas perguntas em torno da BNCC. Inclusive, ontem, uma aluna dialogava comigo sobre a BNCC, né, na disciplina de gestão educacional. E também as vozes dos professores que estão em sala de aula, que a gente tem interações e contatos. E por esse caminho eu segui, fazendo um passeio pela Base Nacional Comum Curricular, né, o que é, para que serve, como organizar a prática pedagógica no ensino fundamental, anos iniciais. E é por essa linha, né, de pensamento que foi justamente pensada para responder indagações de meus estudantes e de professores com os quais eu compartilho momentos nas salas de aula, aqui, inclusive, na Paraíba, com projetos que nós temos, né, nas escolas, como, por exemplo, agora nós temos o PIBID, mas eu também já coordenei projetos de alfabetização dentro de uma escola por 9 meses, aliás, 7 meses. Então, eu trago para a gente compartilhar algumas ideias sobre a BNCC, pensando no texto da BNCC, e após a gente pensar esse texto da BNCC, nos perguntar o que significados ela tem para a gente, né, e que forma a gente poderia estar interagindo com a BNCC naquilo que a gente acha que poderia ser diferente. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela se apresenta para a gente como um documento normativo, e ela define o conjunto de aprendizagens essenciais, né, que as crianças, adolescentes e jovens, desde a educação infantil até o ensino médio, devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, no caso, as etapas, né, a educação infantil, os anos iniciais de ensino fundamental, os anos finais, ensino fundamental, e também a etapa do ensino médio, e as várias modalidades que existem aí nessas etapas da educação básica, para que esses sujeitos, né, tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E essa normativa, ela já estava presente, né, no Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014 pela Lei 13.005, não é? Que é o Plano Nacional de Educação que está em vigor, que vai até 2024. Mas também a própria base, ela se fundamenta, ela coloca como uma forma também, né, de se fundamentar e de se fortalecer outros marcos, né, normativos que dão condição da sua existência, como a própria Constituição Federal, a LDB, e o que é que ela propõe, não é? Essa base, ela traz essas aprendizagens, né, essenciais para a educação básica, e ela precisa começar por onde esse movimento de implantação
de adequação da educação brasileira ao que ela propõe. Então, é necessário que sistemas e redes, né, e escolas garantam um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes. Então, a tarefa para a qual o BNCC é para o MEC um instrumento fundamental. Então, os sistemas e redes e escolas passaram a ter interlocuções com apoio técnico do MEC a este documento. Nós temos, né, o MEC que garante interlocuções com os profissionais das secretarias de educação, dos estados, dos municípios, e que cheguem também até as escolas, esse preparo, essa, digamos assim, esse primeiro encontro com a base. A base, ela foi pensada para estar sendo já viabilizada nas escolas agora em 2020, mas em decorrência da pandemia, né, esse projeto se ampliou até para 2021, e muitas escolas, redes, não é, e também sistemas estão já organizados para receber. O próprio estado da Paraíba, por exemplo, já tem sua proposta curricular adaptada, né, alinhada com a Base Nacional Comum Curricular. É um documento que, inclusive, hoje eu estava dando uma estudada nele. É um documento feito, assim, com muito esmero, que atende, de fato, de fato alinhado à BNCC. Ao final da apresentação, eu trago um pedacinho desse documento também para vocês. Então, quando a gente pensa nessa BNCC, a gente se pergunta, né, o que são essas aprendizagens essenciais que a BNCC fala? Então, ela concorre para assegurar o desenvolvimento de 10 competências gerais, que inclusive a professora Silvânia teve um momento específico aqui, que discutiu e refletiu com a gente, né, o ensino por meio de competências, e ela trouxe essas competências gerais para nós e fez uma bela reflexão sobre o tema. Então, essas 10 competências, elas vão se substanciar nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento ao longo, né, de toda a educação básica. As 10 competências, elas se articulam, de fato, às diferentes etapas, né, da educação básica e também a toda a sua organização curricular. Então, vai fazer relação direta com a educação infantil, a partir dos seus campos de experiências, vai fazer relação direta com os anos iniciais, com os anos finais também, e se articulam com o ensino médio. E a gente vai vendo isso no próprio corpo, né, no texto, na tessitura do texto da Base Nacional, que horas a gente vê essas 10 competências sendo respondidas através das habilidades, conexas às habilidades que estão previstas para os diferentes níveis de ensino. Então, a professora, inclusive, Silvânia, trouxe aqui esse conceito de competência, e eu vou lembrar a vocês o que significa competência para a Base Nacional Comum Curricular, uma vez que todas as aprendizagens essenciais previstas na base, elas concorrem exatamente para assegurar esse desenvolvimento dessas 10 competências gerais. Então, competência está entendido como mobilização de conhecimentos, e aí estão os conceitos e procedimentos, né? Os conhecimentos ligados a conceitos e procedimentos, as habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. É assim que a BNCC vai nos colocar essas 10 competências. E como a professora Silvânia já trabalhou aqui as 10 competências, eu trago para vocês somente aqui um resumozinho. Está começando aqui pelo lado direito, né? O primeiro é o conhecimento. Então, a primeira competência diz respeito à produção do conhecimento e essa apropriação do conhecimento pelos sujeitos de aprendizagem. A segunda competência está ligada ao pensamento científico, crítico e criativo. A terceira ao repertório cultural, não é? Tanto local, regional, também como global. O 4 aos processos de comunicação. A quinta, a cultura digital.
A sexta, o trabalho e projeto de vida. A sétima, aos processos de argumentação. O 8, ao autoconhecimento e o autocuidado do sujeito. 9, a empatia e a cooperação. E a 10, aí o resumozinho, é da questão da responsabilidade da cidadania. Então, nós temos 10 competências gerais que foram largamente estudadas aqui, refletidas pela professora Silvânia, que eu trago aqui somente para a gente poder, lá na frente, perceber como é que as competências gerais se desdobram também, né, nos anos iniciais. Então, as competências gerais desdobram-se no tratamento didático da educação infantil, na organização, né, que está posta lá para a educação infantil, que hoje não é nosso foco de trabalho, mas também ela se desdobra no tratamento didático do ensino fundamental e ensino médio, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento das habilidades que estão previstas no corpo da base e na formação de atitudes e valores desses sujeitos, né, que fazem parte da educação básica no Brasil. Então, essas competências, de fato, elas se articulam ao todo da base, numa tentativa, não é, de que chegue até a formação das habilidades pelos sujeitos. Nós, quando vamos falar o ensino fundamental nos anos iniciais, que é o foco da noite, nós podemos nos perguntar, então, como é que a Base Nacional Comum Curricular ela se articula às práticas dos professores, ao fazer docente dos professores dos anos iniciais. Ao meu ver, ela chegou de uma forma, não é, que preencheu todos os espaços de diálogo das escolas, das redes municipais, das secretarias de Estado, dos profissionais da educação, nós, professores formadores de professores dos anos iniciais, como é o caso, não é, do curso de pedagogia, mas também preencheu espaços de diálogo, de fala, de preocupação, de desafios, nos outros cursos de formação docente. Mas no caso dos professores dos anos iniciais, que nós vamos colocar aqui, ela chega como, de fato, chegou nas outras etapas da educação básica, não é? Como um documento normativo que vem numa perspectiva de normatizar, a própria palavra já disse, é um documento, ela vem com essa perspectiva de dar essa normatização comum a toda a educação brasileira. Mas o que é que a base diz sobre o ensino fundamental? Nas suas ideias, no seu corpo de conhecimento, não é? Na sua organização textual, o que é que a base aponta para o ensino fundamental? Isso é uma questão muito perguntada pelos alunos. Professora, como é a base para a educação infantil? O que é que a base propõe para o ensino fundamental? Então, quando eu falei que eu tentei pautar minha fala a partir de perguntas e preocupações, não é? Dos estudantes de pedagogia, mas também de outras licenciaturas, de professores da sala de aula, eu fico me perguntando se estudar a base, eu tenho discutido isso com a professora Silvânia, estudar a base, entender a base, é fundamental para que a gente possa não somente trabalhar com ela, mas que a gente possa tecer críticas, tecer olhares, interpretações, poder se articular, não é? Poder produzir sentidos variados sobre a base. Não dá para a gente tecer críticas sobre ela ou rechaçá-la e sem conhecê-la. É preciso que a gente se aproprie do que ela nos coloca, qual é o discurso que ela tem. Então, eu busquei me enveredar um pouco sobre esses discursos que a BNCC produz, articula sobre o ensino fundamental anos iniciais, para compartilhar também com vocês. Então, eu responderia, né, para aquela pergunta de ontem à noite que a aluna fez. Professora, mas como a base se organiza para o ensino fundamental? E a partir dessa pergunta de ontem, de uma aluna conversando comigo, hoje eu tive o dia para fazer modificações nesses slides, porque eu acho que é também uma pergunta de muitos estudantes, de professores. Como é que ela chega? Quais são os caminhos? O que é que ela propõe? Então, para o ensino fundamental anos iniciais, ela se propõe, né,
que nós devemos valorizar situações lúdicas de aprendizagem. Uma das primeiras ideias é a articulação entre as experiências da educação infantil com o ensino fundamental, porque as crianças chegam nos anos iniciais, não é, aos 6 anos, às vezes até aos 5 anos e 11 meses por aí, depois disso, eles já iniciam a serem matriculados, né, no ensino fundamental, e isso há uma ruptura entre as práticas da educação infantil e o ensino fundamental, e não seria interessante, né, que essa ruptura ocorresse de modo tão rápida e sem um cuidado. É preciso estar valorizando todas aquelas práticas que as crianças construíam, participavam na educação infantil, e tendo aí a questão do lúdico, não é, da imaginação, da brincadeira, e de todas as práticas que envolvem a educação infantil e suas várias linguagens, articulando-se aos primeiros anos, né, do ensino fundamental. Então, propõe valorizar essas situações. E a progressão e desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo. Então, o ensino fundamental seria, para a base também, aquele momento que as crianças iriam fazer progressão e desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo, ampliar a sua visão de mundo, suas leituras de mundos, ampliar suas hipóteses, formular também, ampliar, né, colocar e testá-las, né, testar essas hipóteses, refutá-las, elaborar conclusões, desenvolver atitudes ativas na construção do conhecimento. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela compreende e defende bem, não é, que o conhecimento seja trabalhado na escola brasileira de forma progressiva. Daí, a progressão e desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo nos anos iniciais. Mas o que seria a progressão do conhecimento no ensino fundamental, anos iniciais? Ontem eu participei de uma avaliação, né, de uma banca de defesa de dissertação de uma aluna, e ela fez um trabalho muito bonito sobre a percepção das crianças dos anos iniciais sobre a água, a percepção que as crianças têm sobre a água. E ela percebeu ao longo de suas análises, por exemplo, que muitos conceitos e ideias que as crianças constroem sobre a água vêm do seu cotidiano, das suas relações imediatas, e que a escola poderia ampliar esse conhecimento, né, consolidando novas aprendizagens. Então, de fato, o ensino fundamental, como ele está organizado hoje, e a base reforça, vai trabalhar com essa progressão do conhecimento. Então, a consolidação das aprendizagens anteriores, elas são ampliadas. Veja que se as crianças têm saberes prévios, saberes ligados aos seus cotidianos, ou saberes mesmos, né, didáticos, escolares já construídos, todos esses saberes, todo esse conhecimento, eles precisam passar por essa ampliação. E uma das coisas que a BNCC coloca é que essa ampliação se dá pelas práticas de linguagem, da experiência estética e intercultural das crianças, considerando os interesses da criança, suas expectativas, e o quanto, né, que elas ainda precisam aprender. Então, os anos iniciais têm esse embasamento de que é um momento de progressão do conhecimento da criança, que vai se dar, não é, de forma gradativa entre todos os anos daquele momento do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, e depois do 5º ano até o 9º ano. Então, eu trago para vocês aí uma organização sobre o ensino fundamental na BNCC. Eu espero que dê para ver, tá? É um pouco claro, mas eu acho que está dando, né, gente? Dá para vocês verem aí? Dá sim, professora, tranquilamente. Tá certo. Dá sim. O ensino fundamental, aqui no nosso quadrinho, ele está organizado por áreas do conhecimento. Então, nós vamos ter, no ensino fundamental,
talvez para um leitor da BNCC, né, aquele que se propôs a ler a BNCC, e também aquele estudante, aquele professor, o nosso público, né, que é construído de professores, estudantes, de pessoas que têm curiosidade sobre a Base Nacional Comum Curricular, que têm intenção de construir um diálogo com ela, né, com um olhar de pesquisa ou com um olhar de produção de práticas, com um olhar reflexivo, né, porque a gente sempre lê um material e interage com esse material, com as referências que nós temos, não é? Com as concepções que nós construímos sobre o mundo, sobre o conhecimento, sobre a educação. Então, cada pessoa vai interagindo também a partir do seu lugar de fala. E o ensino fundamental para a base, ele está organizado desta maneira aí. As áreas do conhecimento e as competências específicas de área. Então, a gente pode ver aqui, nós temos áreas de conhecimento, linguagens, que vai se dividir em língua portuguesa, arte, educação física. Para os anos iniciais, a área de linguagem, ela vai acoplar língua portuguesa, arte e educação física. No caso aparece a língua inglesa, mas ela só é para o ensino fundamental, anos finais. As crianças que estão, né, dos 6 anos aos 14 anos, no ensino fundamental, anos iniciais, elas vão interagir, elas vão ter vários componentes curriculares, vão ter componentes curriculares e objetos de conhecimento relacionados à língua portuguesa, arte e educação física. Então, a área de linguagem acopla 3 componentes curriculares para os anos iniciais: língua portuguesa, arte e educação física. É interessante notar, para o leitor inicial da base, que a base vai se apropriar da palavra componente curricular. Então, ela não trabalha com o termo disciplina. No corpo da base inteiro, nós vamos notando, desde as suas primeiras versões, que a gente vinha percebendo já essa adesão ao termo componentes curriculares. Então, língua portuguesa será um componente curricular articulado à área da linguagem. Arte será um componente curricular, né, relacionado à área da linguagem. E educação física também, no caso dos anos iniciais. E língua inglesa, ela só é acrescida para os anos finais. Nós vamos ter também a matemática como área e como componente curricular. Então, na área da matemática, nós vamos ter um único componente curricular, que é a matemática. Na área do conhecimento ciências da natureza, nós vamos ter somente o componente curricular ciências. E na área do conhecimento, né, ciências humanas, nós vamos ter 2 componentes curriculares, que é geografia e história. Então, o único componente curricular aqui que não faz parte dos anos iniciais é a língua inglesa. Os demais, tanto as áreas de conhecimento, linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, né, constroem aí os anos iniciais com os seus respectivos componentes curriculares. Essa é a organização que a base dá para os anos iniciais, somente fazendo aí, com exceção da língua inglesa. Eu organizei aqui um quadrinho para a gente pensar um pouco essa organização, não é, das áreas do conhecimento nos anos iniciais, do componente curricular e das competências específicas. Isso é muito importante, a gente está discutindo aqui esse item, competências específicas. Então, se a gente pudesse ler a base e construir um esqueminha rápido, esquematizar a organização da base para os anos iniciais, nós iríamos ver aí que tem áreas do conhecimento, do ensino fundamental, anos iniciais, vamos ter linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, conforme eu já coloquei. Componentes curriculares, aí aparecem, né, a área da linguagem, que eu coloquei já por cores para facilitar. Então, a linguagem é esse
é um amarelo assim meio laranja, né? Tem língua portuguesa, arte e educação física, e as competências específicas vão aparecer tanto para a área da linguagem, como para o componente curricular. Então, nós vamos ler competências específicas para a área da linguagem. Então, área do conhecimento linguagens, nós vamos ter lá, né, 6 competências específicas. Nós vamos ter as competências específicas para essa área. E quando a gente adentra na língua portuguesa, na arte e na educação física, vamos ter também competências específicas por componente curricular. Isso é muito interessante de a gente fazer a leitura e colocar, assim, essas competências específicas, a gente fazendo uma aproximação, uma comparação com as competências gerais. Se elas se articulam, se elas estão em conexão, se elas têm um bom diálogo, não é? E a gente percebe que, de fato, as competências específicas, elas têm uma relação, uma interlocução grande com as competências gerais. E importante salientar, seja por área do conhecimento, ou seja por componente curricular, nós vamos ter competências específicas. Então, tanto tem as áreas da linguagem, com língua portuguesa, arte, educação física, competências tanto por área como por componente. A matemática também, a área do conhecimento matemática vai ter suas competências específicas e o componente curricular matemática também. Do mesmo jeito, as ciências da natureza, né, que é a área do conhecimento, essa área do conhecimento, ciências da natureza, só terá um componente curricular ciências, mas tanto a área do conhecimento quanto o componente curricular também tem a competência específica. Do mesmo jeito, história e geografia. Então, é muito interessante a gente perceber como essas competências estão articuladas. Se vocês puderem fazer um estudo, a gente poderia um dia, né, quem sabe fazer uma reflexão, fazendo esse entrecruzamento dos sentidos, das competências gerais e específicas. Bem, o que propõe na minha leitura, né, nesses dias que eu retomei a leitura da Base Nacional Comum Curricular, aproveitei que eu tenho um projeto de pesquisa que trabalha com educação jurídica, e um dos planos de trabalho é verificar como os temas de educação jurídica, em particular cidadania, por exemplo, né, democracia, eles se articulam, eles aparecem, qual é o sentido que eles encontram na BNCC. E eu estive me reunindo com as bolsistas sobre isso, já aproveitei que a partir daquele momento já comecei a reler a base. Então, eu fiz uma releitura, não é, de toda a introdução da base, e depois eu fui para os anos iniciais fazer essa releitura. Eu me lembrei muito da fala da professora Ellen, que ao final da apresentação dela, ela agradeceu a Silvânia e fez uma colocação que é muito pertinente, que eu encontrei sentido, não é, para mim, nessa fala de Ellen, que é, quando a gente se propõe a fazer um trabalho como esse, não é somente um momento de reflexão que a gente está construindo com o outro. A gente também se renova, porque a gente também precisa estudar, precisa voltar às leituras, precisa pensar, dar um sentido à apresentação, não é? Que caminho seguir, que falas eu vou tecer. Então, a partir dessa releitura da base, eu fiquei pensando o que é que o ensino fundamental, anos iniciais, que aqui, nesse aqui, eu coloco, não é? Como é que ele vai articulando, o que é que ele propõe a esses estudantes de 6 a 14 anos. E eu fui verificando que, bem no centro de toda essa proposta do ensino fundamental, nós vamos ter aí a consolidação e ampliação de aprendizagens. Então, de forma progressiva, não é? Se verifica uma preocupação com a consolidação e ampliação de aprendizagens. E essas aprendizagens, elas estão ligadas a determinadas, digamos assim, a determinadas situações, não é? Áreas de conhecimento,
nós vamos ter objetos de conhecimento, vamos ter unidades temáticas, ou melhor, áreas de conhecimento, unidades temáticas, objetos de conhecimento, nós vamos ter também as habilidades, mas tem situações que se repetem como preocupação da base. Então, tem preocupação que as crianças interajam e consolidem e ampliem suas aprendizagens em práticas de linguagem. Quais são essas práticas de linguagem? Né? Além das áreas de conhecimento que têm suas linguagens, tem as práticas de linguagem, principalmente elas vão estar dentro da língua portuguesa nos anos iniciais, que daqui a pouco a gente faz uma reflexão sobre isso, sobre as práticas de linguagem das diversas áreas, né? Seja da leitura e da escrita, mas das áreas das práticas de linguagem da matemática, dos meios digitais, das ciências, das tecnologias. Então, nós vamos ter aí uma preocupação que as crianças interajam e trabalhem com processos e produtos oriundos das tecnologias, que elas possam interagir com o meio digital, tem uma preocupação com o meio ambiente, com a natureza, com a cultura, com a história, não é? Mas tudo isso dentro daquela perspectiva da base, não é? Das aprendizagens essenciais, aqueles 60% que a base propõe que seja comum para todas as crianças brasileiras, todos os adolescentes e jovens, né? A base, ela tem aí uma propositura de 60% dessas aprendizagens que elas sejam compartilhadas com todo o Brasil. E a outra parte, né, que cada município, cada escola, cada estado possa estar aí articulando outros saberes, outras experiências formativas para compor os seus currículos, que é a parte diversificada. Então, nós vamos ter também uma fala recorrente sobre estar valorizando as experiências anteriores das crianças, os interesses, a autonomia intelectual, as normas sociais, a vida social. É um discurso, não é? E uma preocupação que nós já tínhamos todas essas sinalizações nos próprios PCNs, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, nos autores que discutem a educação, nos autores que discutem as várias vertentes, não é, da formação dos sujeitos no mundo. Então, nós vamos ter esse discurso compartilhado com outros documentos e também com pensadores da área. Então, a gente nota essa recorrência aí de ideias, né, percorrendo o ensino fundamental, anos iniciais. Claro que extrapola, tem outros elementos, mas ao meu olhar, eu tenho interesse hoje, né, dar destaque a essas situações que aqui compõem esse slide. Mas, além de todas essas preocupações que a BNCC coloca, não são preocupações, né, são focos de situações de aprendizagem. O que é que eu fiquei me perguntando muito, e também eu escuto bastante essa discussão sobre o que a BNCC propõe anos iniciais para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, como o tempo é pequeno, não dá para a gente fazer uma discussão grande, eu agreguei pelo menos um quadrinho também. É recorrente a gente observar no texto da BNCC, não é, as questões ligadas à apropriação da leitura e da escrita pelas crianças. Então, no primeiro e segundo anos do ensino fundamental, há uma preocupação com a alfabetização. Lembrem-se que a nossa alfabetização, ela estava pautada a partir das políticas anteriores à BNCC, que as crianças, o foco da alfabetização, o ciclo da alfabetização, seria até o terceiro ano, não é? Mas a BNCC coloca que são os 2 primeiros anos do ensino fundamental que a criança deveria aí estar se apropriando do sistema de escrita alfabética e articulando ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita, e o envolvimento em práticas diversificadas de letramento. Então, seria o primeiro e segundo anos o foco para a discussão
e formação das crianças da leitura e da escrita. Então, as crianças teriam que passar por diferentes experiências de leitura e da escrita, numa perspectiva de letramento. A BNCC, ela se fundamenta na teoria do construtivismo, a gente vê também ali, não é, nas discussões da BNCC, quando eu digo a teoria do construtivismo, há um foco interessante na área, né, dos estudos de Emília Ferreiro, também dá um enfoque à questão da fonologia, então nós vamos ter aí a consciência fonética, a consciência fonológica, envolvendo as discussões da BNCC sobre a alfabetização. E como ficaria, então, terceiro e quarto e quinto anos, né? Seria um momento que daria progressão a essa apropriação da leitura e da escrita, auxiliando as crianças serem capazes de ler e escrever textos de diversos gêneros, e aí seria mesmo esse momento de refinamento, não é, do processo de escrita e de leitura, um processo que a BNCC indica ter continuidade a partir do terceiro ano. E a ênfase é na ortografização, né? Então, ficar bem atento a esse refinamento da escrita no sentido da ortografia. Nós vamos ter outros elementos, mas eu trouxe estes para a gente pensar um pouquinho como está a leitura e a escrita em linhas gerais, além de ter outros elementos, a gente colocou esse enfoque. Bem, eu fiquei pensando que quando a gente lê a BNCC Anos Iniciais, quando adentramos a parte dos componentes curriculares, então, se eu estou na área de conhecimento linguagens para os anos iniciais, então eu vou ter ali um componente curricular de língua portuguesa, um componente curricular aqui, um componente curricular ligado à área do conhecimento matemática, vou ter um componente curricular matemática. Na área do conhecimento ensino fundamental, anos iniciais, vamos ter ciências da natureza e o componente curricular ciências, e assim por diante, com as ciências humanas e dois componentes curriculares, história e geografia. Então, eu trouxe para a gente pensar aqui a língua portuguesa, porque ela tem uma organização distinta dos demais componentes curriculares dos anos iniciais, que depois eu vou mostrar através de um exemplo que eu pensei de a gente refletir com o componente curricular arte. Então, eu trago a língua portuguesa na organização, e isso incide diretamente no trabalho do professor. Todas essas questões que nós estamos falando aqui, elas repercutem na prática docente. Elas estão chegando à sala de aula. De que forma? Ora, se os sistemas, né, de ensino, as redes, a Secretaria Municipal, por exemplo, passou, acho que a partir de 2018, começaram a participar de um programa, né, o PRO, acho que é o PRO-BNCC. Esse programa é muito organizado, por sinal, tem muitos materiais produzidos e disponíveis para a gente analisar como foi feita a formação desses sujeitos que começaram a reformar as suas propostas, as suas propostas curriculares, né, os seus currículos no âmbito de secretarias estaduais, municipais, até chegar à escola. Eu fico preocupada com uma determinada fala, por exemplo, quando ela é produzida no sentido de que os professores vão ter acesso à base, ou estão interagindo com a base a partir do que chega de suas secretarias, né, estaduais ou municipais, dos documentos que já estão sendo produzidos, alinhados à BNCC. Não, eu acho que os professores, e isso é uma preocupação também das escolas, dos professores e das secretarias de educação, em que os professores conheçam a base.
e conheçam, que leiam, que estudem, que discutam. O próprio MEC também tem evidenciado essa preocupação. Não é? Eu acho que justamente porque é a base que está ali no comando, né, no direcionamento das propostas dos estados e dos municípios. Então, assim, eu não vou esperar somente para conhecer a proposta do meu estado, do meu município. Eu posso conhecer a BNCC e a proposta do estado e do município, para que eu, de fato, compreenda como foi feita essa relação, esse alinhamento, e como se desdobra na minha prática, porque tudo isso que a gente está discutindo aqui, toda essa situação repercute no trabalho do professor, na sua prática docente, na sua ação, no seu trabalho cotidiano com as suas crianças, com os seus alunos. Então, a língua portuguesa, por exemplo, que faz parte da área de conhecimento linguagens dos anos fundamentais, ela está organizada, não é por unidades temáticas, como os demais componentes curriculares. Ela está organizada por práticas de linguagem. E é muito interessante ver, porque depois que eu estava hoje, por exemplo, eu olhando essa organização da base, eu disse, eu vou verificar como está a organização da proposta curricular do Estado da Paraíba, como foi que fizeram, se organizaram por práticas de linguagem, se tomaram outro caminho, porque não é preciso amarrar a proposta curricular exatamente as nomenclaturas, não é? Há uma ordem de nomenclatura da base, mas é preciso articular a própria base, podendo tomar outros direcionamentos, mas que não mude a estrutura, né, do que está sendo proposto para a formação das crianças. Então, na língua portuguesa, nós vamos ter práticas de linguagem ao invés de termos unidades temáticas, como são os outros componentes curriculares. E quais são essas práticas de linguagem propostas para a língua portuguesa do 1º ao 5º ano? Nós vamos ter aí a prática de linguagem oralidade, veja aí que inclui leitura, né, e escuta, produção, escrita e multissemiótica. Nós vamos ter também, pessoal, além da oralidade, da leitura e da escuta, né, a produção, a análise linguística, tá aí como outra prática de linguagem, que envolve conhecimentos linguísticos sobre o sistema de escrita, o sistema da língua e a norma padrão, né? Envolve, por exemplo, os textos discursivos sobre os modos de organização, os elementos e outras semioses. Interessante perceber que seja na oralidade, no eixo de oralidade, leitura e escuta, nós vamos ter a presença dos elementos de textos multissemióticos aparecendo na base. Não somente de textos multissemióticos, mas também aqueles que são multissemióticos e multimediáticos, que aparecem com frequência no mundo digital. Então, se ampliou aí essa ideia de que o trabalho, né, das práticas de linguagem na escola, além daquelas práticas já trabalhadas, como os textos do cotidiano, vou dar aqui um exemplo, textos do cotidiano, não é? A gente pode utilizar rótulos de alimentos, a gente pode utilizar, sei lá, tem tantos, não me vem agora à cabeça, mas é uma das temáticas que a gente mais trabalha com os professores alfabetizadores, com cantigas de roda, enfim, com conto, em vários textos que normalmente já fazem, né, parte do cotidiano da criança, que a gente vá também ampliando esse repertório para os textos que têm outras semioses, que têm outras linguagens além da que a gente tem mais costume de trabalhar. Então, a base coloca aí os textos do universo digital como uma possibilidade. Práticas de linguagem, nós vamos ter, em língua portuguesa, também aparece um outro elemento que são os eixos. Então, nós vamos ter o eixo da leitura, da produção de textos, o eixo da oralidade e da análise linguística semiótica. Também teremos os campos de atuação. Então, a língua portuguesa requer um pouco de
reflexão e de observação de como ela está sendo estruturada, porque na hora de um professor, aliás, as propostas curriculares, elas se organizam a partir desses instrumentos que a base coloca, né, a partir dessas nomenclaturas, dessas categorias de organização da língua portuguesa, e na sala de aula também se desdobra no planejamento do professor. Então, vamos ter os campos de atuação, campos da vida cotidiana, campo artístico, literário, campo das práticas de estudo e pesquisa e campo da vida privada. Veja bem, então aqui eu posso articular, eu tenho uma prática de linguagem oralidade, que pertence a um determinado eixo. Tá aqui o eixo, oralidade. Então, uma prática de linguagem ligada à oralidade, do eixo oralidade, e que pode estar articulado a qual campo de atuação. Ao meu ver, e a partir também da leitura do documento e de outros referenciais, eu vejo que a oralidade se articula a todos esses campos de atuação. Mas eu posso, no meu planejamento, colocar somente da vida cotidiana, por exemplo. Ou artístico literário, campo artístico literário, dá para fazer um bom trabalho com a literatura de cordel, por exemplo. Tem aí uma série de coisas, né, que a gente pode articular, mas observem bem que práticas de linguagens que estão articuladas a eixos, que estão articulados aos campos de atuação. Língua portuguesa, primeiro e segundo anos. Então, eu trago aí um exemplo de uma prática de linguagem que é leitura e escuta, uma das práticas de linguagem, leitura e escuta. Trago um objeto de conhecimento ligado a essa prática de linguagem, porque é assim que está organizada a BNCC. E trago um campo de atuação e as habilidades. Então, vamos ter aqui práticas de linguagem, leitura, escuta. Pode ser compartilhada e autônoma, né, diz a base. Um objeto de conhecimento, o que é um objeto de conhecimento? Veja que aqui em outras, ao invés de práticas de linguagem, em outros componentes curriculares nós teremos unidades temáticas, mas na língua portuguesa nós temos práticas de linguagem. Então, um objeto de conhecimento vinculado a essa prática de linguagem são justamente os conteúdos, né? Então, aí a base coloca protocolos de linguagem, que ainda podem ser desdobrados, né? Protocolos de linguagem é amplo também. Decodificação e fluência de leitura é um outro objeto de conhecimento. Campo de atuação, aqui ele coloca que pertence tanto a essa prática de linguagem, leitura e escuta, como os objetos de conhecimento que o professor vai trabalhar, protocolos de linguagem, decodificação, fluência de leitura, se articula a todos os campos de atuação. E aí vem a habilidade. A habilidade, ela tem esse código. Eu trago, inclusive, para a gente refletir como se lê esse código. Essa pergunta tem me chegado através dos estudantes quando vão para os estágios, para as práticas pedagógicas, mas não somente dos estudantes de pedagogia, mas também professores que se perguntam como a gente reconhece e lê esse código, não é? Aí que é alfanumérico ele, a própria base diz que ele é alfanumérico, ele é formado de letras e números. Então, eu vou dar só aqui uma avançadinha, porque hoje eu pensei em construir aqui um quadrinho, mesmo a partir das orientações da base, eu fiz algumas mudanças para facilitar a leitura. O sequenciamento das aprendizagens expresso no código. Então, eu coloquei aqui as cores de acordo com o que a gente tinha que ler. EF, eu coloquei, um laranja, não sei lá, um amarelo, eu coloquei aqui no cantinho, à minha esquerda, o primeiro quadrinho está justamente na cor EF. O primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental, do ensino, ou seja, pode ser em educação infantil, pode ser ensino fundamental ou ensino médio. Depois a gente volta para o quadro lá das habilidades. Então, aqui,
as primeiras letras é F, para mim está dizendo que é ensino fundamental. Mas pode ser educação infantil ou ensino médio, se for EI ou EM. À direita, no primeiro quadro, eu coloquei em verde, né? O primeiro par de números indica o ano, ou bloco de anos, que se refere à aprendizagem ou habilidade. Então, como é que eu vou ler? Ensino fundamental, segundo ano, CI. CI está em preto. Então, aqui à esquerda, em preto, está o quadrinho, né? O segundo par de letras é uma abreviação do componente curricular ou da área, no caso do ensino, ou da área se for ensino médio. Mas aí, não é, nós temos CI, que corresponde à ciência. Então, para a gente conhecer o código, saber ler o código, precisa conhecer também as áreas, componente, né? A gente precisa ter uma leitura da base para a gente poder se familiarizar com as habilidades, como vamos ler essas habilidades. Então, ciência. Então, vamos ter ensino fundamental, segundo ano, ciência. E o último par de número indica a posição da aprendizagem ou da habilidade na numeração sequencial do ano. Então, quer dizer que esse 01 aí é como se fosse assim, ensino fundamental, é como se fosse assim, não, é assim. Ensino fundamental, segundo ano, ciências, e é a primeira habilidade prevista na BNCC. Então, lá no quadro de habilidades, veja quando a gente volta aqui, se vocês estão me acompanhando, tomar aqui uma aguinha, nós vamos ter práticas de linguagem, leitura e escuta. O objeto de conhecimento. Estamos sim lhe ouvindo e muito bem, viu? Obrigada. Protocolos de linguagem. Todos os campos, ou seja, não vai fazer relação somente com o campo da vida, eu voltei aqui para vocês verem o campo da vida cotidiana, né? Mas vai estar ali articulados a todos os campos, campos da vida cotidiana, campo artístico literário, campo das práticas de estudo, campos da vida pública. Quem tomar aqui pesquisar uma proposta curricular de qualquer estado ou município, vocês vão verificar a organização por meio dessa estrutura aqui. Então, aqui o campo são todos, mas poderia ser somente um, como acontece. Nas habilidades, eu só peguei a habilidade do primeiro... Não, peguei a habilidade dos dois aqui. Então, protocolos de linguagem. Qual é a habilidade? Eu trabalhando o objeto de conhecimento, protocolos de linguagem, qual é a habilidade que eu desenvolvo? Essa habilidade, ela está prevista na BNCC. Então, se você vai ter familiaridade em ler o código, familiaridade em ler a base, você vai reconhecê-la logo. Tá aí o código dela. Ensino fundamental, para o primeiro ano, né? Língua portuguesa, LP, sendo a primeira habilidade. Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita, de cima para baixo da página. Então, observem bem o que é uma habilidade. A habilidade, quando eu trabalho leitura e escuta, protocolos de linguagem, articulando aos campos de experiência, a criança, o sujeito, o aluno vai precisar reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Se ela chegar a construir essa habilidade, ela vai estar concorrendo para desenvolver competências previstas lá, seja as competências previstas específicas da língua portuguesa, como componente curricular, as competências previstas específicas para a área de conhecimento linguagem e as 10 competências gerais, em particular aquela que está mais relacionada com o campo da leitura e da escrita. Então, quando a habilidade se consolida, ela concorre para que as crianças desenvolvam aquelas competências que a base coloca, né? Seja as habilidades específicas do componente curricular, da área de conhecimento, que no caso, as linguagens, e também as 10
competências gerais da BNCC. Temos aqui um outro objeto de conhecimento, a prática de linguagem continua sendo leitura e escuta, e nós vamos ter um outro objeto de conhecimento, decodificação, fluência de leitura. Todos os campos. E a habilidade é ler palavras novas com precisão na codificação. No caso de palavras de uso frequente, ler globalmente. Não é? Vejam aqui que se eu for ler o código ensino fundamental, previsto para o primeiro e segundo anos. Língua portuguesa, 01, aí, para esta competência, tanto para o primeiro quanto para o segundo ano. Essa daqui, a de cima, só está prevista para o primeiro ano. E a segunda precisa ser desenvolvida para o primeiro e para o segundo anos. Daí eu ter feito esse quadrinho para facilitar a leitura desse código, não é? Aqui eu coloquei umas dicas para o ensino médio, mas como o tempo está meio curto, vocês podem ler como é que a gente faz a leitura desse código para o ensino médio. Vocês podem dar uma lida em casa, vocês vão ter esse material. Né? Tem só uma diferenciazinha aí por causa da área. Beleza? Agora vamos ver como é que se organiza os demais componentes curriculares e áreas que não estão organizados por práticas de linguagem. Pronto, tirando língua portuguesa, os demais componentes estão organizados por unidades temáticas. É assim que vocês vão encontrar. Então, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. O que é uma unidade temática? É um tema. Veja que dança é um tema amplo. Os objetos de conhecimento são os conteúdos, que aqui, ao meu entender, contextos e práticas, é extremamente amplo, que dá aí para a gente destrinchar em vários outros, né? Que, inclusive, a proposta da Paraíba faz isso. E nós vamos ter também as habilidades. Então, aqui, nós não vamos ter práticas de linguagens, nem vamos ter eixos, nem vamos ter campos de atuação. Somente para a língua portuguesa é assim. Para os demais componentes curriculares, nós vamos ter unidades temáticas, objetos de conhecimentos e habilidades. E aí eu trago um exemplo. Eu só coloquei uma habilidade. Dança, contextos e práticas. Se o aluno estudar contextos e práticas, não é, dentro da unidade temática dança, ela vai estar concorrendo para construir essa habilidade, experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presente em diferentes contextos, cultivando a percepção do imaginário, a capacidade de simbolizar o repertório corporal. Então, veja que a finalidade da base é a formação das habilidades e das competências, os desdobramentos nas competências. E aqui nós vamos ler ensino fundamental, é uma habilidade prevista do 1º ao 5º ano, vocês estão vendo? AR quer dizer artes, e é a 8ª habilidade prevista na BNCC. Eu trago aqui, gente, quase já indo para os momentos de reflexão crítica da base, a proposta da curricular do Estado da Paraíba. Eu trouxe um pedacinho só. Muito bacana, muito boa. É um documento, assim, muito convidativo de se ler, de se estudar, de se pesquisar. Então, língua portuguesa, 1º ano, ensino fundamental. Proposta curricular do Estado da Paraíba, página 84. Eu retirei esse pedacinho para a gente pensar. Olha como na língua portuguesa eles não trazem ali práticas de linguagem. Eles trouxeram objetivos de aprendizagem. Neles também não trazem objetos de conhecimento, trazem conteúdos e trazem as habilidades. Então, eixo da oralidade, eles trazem ali, o eixo é o eixo da oralidade. O campo da vida cotidiana, eu coloco, se você for na base, mesmo mudando essas nomenclaturas, o documento está em total conexão com a base, porque o eixo da oralidade é o campo da vida cotidiana. Os objetivos de aprendizagem estão conexos com aquela prática de linguagem.
Interagir, então, qual é o objetivo de aprendizagem? Interagir e respeitar a diversidade de formas de expressão oral em diversos contextos. Então, qual é a prática de linguagem? Oralidade. Então, é somente uma mudança, não é, que fizeram aí, mas que, no fundo, a prática de linguagem é a oralidade, o campo é o campo da vida cotidiana, onde se situa o eixo da oralidade. Aqui no conteúdo, estratégias de oralidade através do trabalho com textos do universo oral. Como é que se chamaria na base? Objeto de conhecimento, produção de texto oral. Então, ao invés de colocar objeto de conhecimento, produção de texto oral, a proposta curricular, ela destrinchou em estratégias de oralidade através do trabalho com texto do universo oral. Construiu um outro texto, mas sempre articulado à proposta da BNCC. Até porque essa habilidade proposta aqui, ensino fundamental, primeiro e segundo anos, língua portuguesa 06, se articula totalmente a essa situação proposta aqui. Então, essa habilidade, a proposta dela é trabalhar com o campo da vida cotidiana, o eixo oralidade, o objeto de conhecimento é a produção de texto oral e a prática de linguagem é a oralidade. Mas na proposta do curricular do Estado da Paraíba, mesmo mudando nomenclaturas, não é? Não se desvincula de forma nenhuma do que está proposto na BNCC. Atende a todos os critérios. Não há modificações, não há, digamos assim, digressões, né? Não houve uma fugida da base, não. É a base escrita de uma outra maneira, com algumas adequações. E aí eu fui buscar o que significava essa habilidade. Planejar e produzir em colaboração com colegas e com a ajuda do professor, recados, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, que possam ser repensados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio, vídeo, enfim. Não está expressa essa habilidade no texto da BNCC, aliás, da proposta curricular do Estado, mas na hora que ela me sinalizou qual é a habilidade, ela sinalizou a proposta curricular, é a EF 12LP06, eu vou na base, e aí eu sei qual é essa habilidade, e sei que ela está vinculada ao objeto de conhecimento, produção de texto oral, o campo da vida cotidiana, a prática de linguagem e oralidade, e que a proposta não se desvencilha, né? não se afasta da BNCC de forma nenhuma. Pelo contrário. Diante de tudo isso, né, a gente já tem nosso tempo aí produzido, e esse trajeto que eu fiz pela base, tentando responder questões que eu escuto de alunos, de professores, eu me pergunto, né, que controle da educação escolar e do trabalho docente existe esse controle, a base nos propõe um controle? Nós estamos controlados pela BNCC? O trabalho docente está controlado pela BNCC? Então, eu me lembrei de Elias Canetti, de um livro que eu gosto muito, que é A Língua Absolvida. Ele me traz aí uma citaçãozinha que é: há lições que nunca esquecemos. E destas lições havia muitas. E eu digo para vocês, da leitura da base, há muitas lições para a gente tirar, para a gente pensar. Então, um dos primeiros elementos que eu penso, a partir desse trajeto, ao invés de pensarmos nos desafios cotidianos e problematizarmos coletivamente a prática docente, a escola, a sociedade, o contexto político, social no qual a escola se constrói, vamos nos alinhar a um currículo único? Então, a gente deixa para lá essas discussões de querer conhecer melhor a escola, os seus desafios, não é? Os desafios da prática docente, e nós vamos deixar isso de lado para se alinhar a um currículo único? É a BNCC um currículo único?
A BNCC, ela está o tempo inteiro, né, dizendo que não é um currículo, ela é uma base. Mas eu vejo pela proposta do Estado da Paraíba o quanto que ela é curricular, o quanto que ela é um currículo. Só em olhar uma partezinha, a gente já percebe a Base Nacional como curricular, ela está inteira na proposta curricular, porque é assim que está sendo, que a BNCC foi proposta e é assim que está sendo materializado. Então, eu fico com a fala da professora Ana Cláudia, não é? Que entende que a base é um currículo, só em ela negar que é currículo, ela já é um currículo. Se caracteriza como um currículo único, fundamentado, né? Se fundamenta naquela ilusão da necessidade de reduzir desigualdades e melhorar a qualidade da educação no país. Ela se fundamenta muito nessa ideia de que, tendo uma educação básica, comum a todos, reduziria as desigualdades e melhoraria a qualidade da educação no país. As aprendizagens postas na BNCC, por serem amplas, não impossibilitam trabalhar as aprendizagens diversificadas? Me pergunto. Não ficariam, digamos, pouco tempo, pouco espaço-tempo, para que a gente pudesse trabalhar a parte diversificada, aquela que corresponde à nossa realidade cultural, a nossa forma de pensar, de ser, de agir, as diversidades, né, que o Brasil é tão amplo, então, de cada região. Mas qual é o conhecimento que será exigido pelas avaliações de sistema? Qual é o conhecimento que a ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização, a Provinha Brasil, por exemplo, vão exigir? Será da parte diversificada ou será da parte essencial? Me parece, não é, que a tendência será da parte essencial. Então, os professores vão se preocupar muito mais em trabalhar a parte essencial, né, a base em si, e não aquilo que se acresceu nos currículos da escola, relacionada à nossa região, à nossa cultura, ao nosso modo de ser, de agir, de pensar. A base padronizou o ensino por competências e habilidades, não é? A base traz uma formação humana, já dentro de um sentido muito individualizado, ignorou as contradições sociais, a diversidade, as relações de gênero. Nós não vemos essas questões explicitamente delineadas na base. A palavra gênero, inclusive, desapareceu. Ela aparece apenas para os gêneros textuais. E aí eu me lembrei de alguns autores que nos faz pensar o mundo e me faz também pensar a base. Elias, que é o Norbert Elias, evidencia que as maneiras de fazer humanas produzem-se em relações conflituosas, antagônicas, móveis e, por vezes, equilibradas. Eu acho que a nossa relação com a base é assim. Ela é conflituosa, ela é antagônica. Às vezes, ela se equilibra, né? Se equilibra com o quê? Com quem? Talvez estejam mais equilibradas com as secretarias, não é? Com os órgãos de governo que estão nessa implementação da base, mas não podemos pensar assim, lá também tem pessoas diferentes, que têm perspectivas e olhares diferentes. Então, podemos pensar que há muitas relações conflituosas e antagônicas, mas pode também ter relações aí equilibradas. E no mundo social, a gente tem uma teia de interdependência, não é? Não é o MEC um órgão de Estado completamente independente. Nós somos interdependentes. Ele se relaciona com as universidades, se relaciona com as escolas, com as secretarias. Então, com outros órgãos e espaços, e cada momento que a gente está nessa relação, que ela é conflituosa, pressupõe momentos de aliança, de disputa, de equilíbrio, de instabilidades. A gente uma hora recua, perde, conquista, desvia, espera a hora do melhor lance, né? Para que a gente possa construir o jogo social. Então, nós não estamos passivos, nós não estamos olhando a base ser implementada também sem colocar um olhar, uma ação, uma forma de entendê-la diferente. Nós estamos ali, nas nossas maneiras humanas, de assim por dizer, produzindo relações que são
de fatos, por vezes equilibradas, mas às vezes também conflituosas. E a BNCC não imobiliza nossas ações, porque as práticas de grupos e de sujeitos no mundo social, conforme Sertor, não estão isentas de serem questionadas, reinventadas, silenciadas, reordenadas, né? Produzidas de outras maneiras, pelas formas de ser e de viver de outros sujeitos e coletivos. Então, nesse jogo social, ela também pode ser por sujeitos e grupos que a ela estão recepcionando, ela pode ser reinventada, reordenada, questionada, porque nós temos olhares e lugares diferentes. Então, nós também tecemos interpretações e formas de pensar sobre a base diferenciadas. E nós podemos juntos construir ações emancipatórias, mesmo quando nos é colocado um documento tão normatizador como a base. E para encerrar, eu digo para vocês, com a fala de Michel de Certeau, às vezes nós somos capazes de reagir diante de situações extremamente, digamos assim, coercitivas, de forma que a gente nem percebe, nem o outro percebe. É uma movimentação quase repetícia, né? Os répteis, eles se movimentam muito devagar. Então, em determinadas situações, as pessoas não veem que há articulações também contrárias, porque há formas de agir, de pensar, de entender o mundo diferente. E pode ser que o silêncio também seja uma arma contra as situações que nos colocam normatizantes, né? Que eliminam nossa forma de entender a escola, a vida, os sujeitos, a educação. Que a gente não se sinta assim imobilizado, mas que a gente se sinta como o Sertor coloca, não é? Que nós somos capazes de reinventar, de reordenar de outros modos, pelas nossas formas de ser, de viver, de sentir e de entender, tanto de forma individual como nos coletivos, nós podemos, sim, ver a base de uma forma diferente do que vem nos colocando, não é? As políticas de Estado. Eu encerro minha fala dizendo para vocês, lembrem, a base não é uma política de governo, ela é de Estado, independente de quem esteja lá, ela continua, nós só não sabemos se ela continua da mesma forma, porque a gente pode sim mudar muitas coisas e reinventar o mundo. É isso, pessoal. Amanda? Como já destacado, se houvesse tempo para as questões, iríamos abrir um breve momento. Amanda, vamos abrir, Conceição? São tão pouquinhas. Pode sim, Silvânia. Vamos abrir, tá bom? Estamos juntas. Agora, teremos um breve momento para que a professora palestrante possa responder as questões levantadas, como já destacadas em 2 blocos de perguntas. Queremos lembrar que às 20h15 foi disponibilizado o link de frequência que trará 2 perguntas que precisam ser respondidas pelos cursistas e desenvolvidas em até 48 horas. Outras dúvidas vocês podem tirar no nosso grupo do WhatsApp. Das perguntas realizadas no chat, escolhemos a pergunta da cursista Vitória Silva, cuja pergunta é: o que mais se destaca na BNCC que pode estar utilizando sempre nas práticas pedagógicas dos anos iniciais do ensino fundamental, que é de extrema importância? E a pergunta de Akel Pagliari, que é: como seria esses textos multissemióticos e como trabalhar essas competências? Passo a fala para a professora Conceição. Obrigada, Amanda. Como você estava lendo, eu muito curiosa, fui olhar aqui o chat, mas eu acho que deu para eu pegar direitinho, porque eu sou uma pessoa ligada, né, aos processos de comunicação a todos. Silvânia me conhece, eu estou sempre olhando tudo no entorno. Então, assim, né, o que é que se destaca na base para o trabalho pedagógico? Nos anos iniciais, que é a temática da noite, eu penso que a leitura e a escrita, né, as competências de leitura e escrita,
as habilidades ligadas à leitura e à escrita, e essas habilidades também, essas ferramentas intelectuais ligadas à matemática, à cultura digital, aos objetos tecnológicos, eu acho que isso se ressalta na base com muita preponderância, até porque nos anos iniciais, o foco é na aprendizagem do ler e do escrever. Porque a própria base diz, sem esse conhecimento, que é básico para a apropriação dos demais, então, nos anos iniciais, eu entendo a base muito vinculada à apropriação da leitura e da escrita, não é? E dos saberes básicos da matemática, de uma apropriação básica das crianças para as ferramentas e utilização do mundo digital, também percebo. De um modo geral, eu penso que leitura e escrita é o que mais se foca na base, a partir de diferentes eixos. Não é? A gente pode estar pensando, por exemplo, formar competências ligadas à história, geografia, aos componentes curriculares, às diversas áreas, mas o foco ali mesmo centra-se em ler e escrever. É o meu olhar. Né? A segunda questão sobre os textos multissemióticos. Pois bem, né? A gente entende a partir da base que os textos multissemióticos são aqueles que agregam outras semioses, que nós não tanto assim, digamos, estávamos dando tanta atenção na escola. Por exemplo, professora, eu vou dar um exemplo prático. O que são semioses? São linguagens. Então, as linguagens, elas são múltiplas no mundo. Na hora que você seleciona um vídeo para falar sobre o meio ambiente, esse vídeo saiu, digamos, da Turma da Mônica, é um exemplo prático mesmo. Esse vídeo chega às crianças através de linguagem sonora, visual, de linguagem escrita, inclusive, com diálogos, com a oralidade. Então, é um texto que agrega várias linguagens, várias semioses em um único espaço. Isso, normalmente, são textos vinculados bastante no espaço multimediático. Então, o texto multissemiótico, ele tem a capacidade de reunir diferentes linguagens, além da escrita, da oralidade, as linguagens mais tradicionais, ele agrega outras, não é? Ele agrega imagem, agrega cores, sons, movimentos. Então, é um texto, de fato, assim, muito rico de sentido e de linguagens. De primeira mão, se Silvânia quiser acrescer outras informações. Não, eu não quero não, mas assim, principalmente na primeira pergunta, eu já tinha colocado no chat, né, minha visão. Aí eu disse, mas vamos esperar a Conceição falar e assim, bater aquilo que eu também penso. Eu creio que um dos pontos fulcrais para a educação infantil e ensino fundamental são as práticas de linguagem, né? É a partir delas que a gente deve construir essa produção de conhecimento às nossas crianças, porque delas advêm os demais conhecimentos. Então, casou um pouco com aquilo que você acaba de colocar. Amanda, a terceira é bem rápida também, Conceição, para a gente fechar o bloco, tá? A terceira pergunta também é de Raquel Palhariani, e ela pergunta: a Ana e a Provinha Brasil tiveram mudança nos anos de sua aplicação, uma vez que a alfabetização é até o 2º ano agora? Olha, a gente vem observando, né, que a Ana e a Provinha Brasil, a gente não sabe quando elas serão colocadas em prática outra vez. Elas, né, o governo Michel Temer não realizou, e o atual governo também ainda não colocou isso, né, digamos assim, materializou. Penso eu que as provas, elas se focarão naquilo que a Base Nacional Comum Curricular apregoa. Então, se o foco da alfabetização agora, o ciclo, né, da alfabetização, é o 1º e 2º anos, a Ana, ela deve se conectar a essa nova direção, a essa nova normatização. Também a Provinha Brasil. Então, eu não vejo que a Provinha Brasil e a Ana vão dispensar as diretrizes curriculares nacionais, não. Até porque a base se fundamenta nas diretrizes também. Mas o principal, agora, elemento norteador de toda a educação brasileira
para os anos iniciais aqui é o foco, é a base, né? A base parece ser o todo, né? Aquela coisa, 60% já é o todo, né? Então, eu penso que as avaliações vão se pautar, sim, nessas orientações da BNCC, e no caso da Ana, creio eu que devem avaliar as crianças, não sei se vai continuar no terceiro ano, mas devem pensar aí como fazer, uma vez que o ciclo de alfabetização é o primeiro e o segundo anos. Não sei se lhe respondi, querida. Para os agradecimentos finais, convidamos a professora Silvânia Lúcia de Araújo, coordenadora do nosso projeto de extensão. Na verdade, é sempre uma alegria muito grande poder compartilhar com Conceição as reflexões dela, né? Como ela bem colocou na sua fala inicial, a gente tem essa parceria, né, de refletir conjuntamente. Então, quando a gente pensa BNCC, a gente reflete BNCC, né? Por mais que a gente tenha lugares diferentes de construção de conhecimento, a gente vai agregando aquilo que ela traz sempre, né? Com muita disponibilidade e sempre assim é animador, né? Eu creio que a fala de Conceição hoje não somente vai construir pontes para as duas próximas falas, mas, sobretudo, nos dá aquele link, né, de como professor, como pensar as nossas práticas a partir da base. Não concordo completamente com Conceição, né, e isso eu também vinha colocando na minha fala e nos meus momentos com vocês ao longo desse curso, e que a gente não precisa ter a base enquanto aquela cartilha, aquele lugar fechado, mas como lugares possíveis de demonstração da nossa prática, da nossa autonomia docente, né, de um saber fazer que é próprio nosso, que independe de base nacional comum curricular. Posta está, mas a gente também se constrói a partir daquilo que vem em forma de conflito, como também colocou no finalzinho, né, as reflexões de Conceição. Parabéns, Conceição. Foi um momento super salutar, né? Você fez um passeio naquilo que realmente a gente precisava, tanto que a gente vê esses códigozinhos já nos planos, né? Mas o que eles significam? Então, assim, esse foi um momento muito, muito enriquecedor, porque é nesses detalhes que a gente vai tentando compreender aquilo, né, que está sendo colocado aí para a gente. É como eu coloquei antes. Eu creio que tua fala vai fazer um link perfeito com as próximas conferências que a gente tem aí para os próximos dias. Então, assim, só tenho que te agradecer, né? E mais, não somente pelo dia de hoje, mas, sobretudo, por essa parceria como coordenadora adjunta do nosso projeto de extensão, né, como aquela professora que vem realmente só agregar conhecimento, com muita disponibilidade, com muita vontade realmente de levar nossos estudantes para a reflexão. Você quer fazer ainda alguma consideração final? Já falou tanto, né? Pode concluir, Amanda. Beijos em todas. Um beijo. Tchau, Amanda. Tchau, Silvânia. Queremos finalmente agradecer a todos os participantes em nosso quarto encontro do curso de formação para professores, uma BNCC para refletir e dialogar dos saberes aos fazeres da prática pedagógica. Em tempos, convocamos a todos e a todas a participarem do nosso próximo encontro no dia 2 de dezembro. Uma boa noite e até lá!